Eu cozinhei a estátua da Virgem Maria, a panela explodiu, mas o que me salvou naquele instante, ninguém acredita até hoje. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Eu me lembro daquele dia na fazenda como se fosse ontem. Eu tinha acabado de demitir o caseiro Jonas, porque ele insistiu em acender uma vela para aquela pequena imagem da Virgem Maria na despensa. Para mim era superstição, era sujeira. Para mostrar para essa minha mãe e para todos que ali só mandava a ciência e o trabalho duro, peguei a estatueta, aquela peça de gesso pintada de azul, com detalhes dourados desbotados pelo tempo, e tive a ideia mais estúpida e cruel da minha vida. Vou cozinhar essa santa. Eu disse, rindo para o caseiro que me olhava horrorizado. O riso que saiu da minha garganta era áspero, cheio de arrogância, um riso que machucava até a mim mesmo, mas eu não percebia. Eu estava cego pela minha própria presunção. Enchi a panela de barro que era de minha avó com água, aquela panela antiga, com marcas de fuligem nas bordas, que tinha cozinhado tantas refeições para a nossa família ao longo de gerações. Joguei a imagem dentro com desdém, sem nenhum cuidado, e a pus no fogão a lenha no fogo mais alto que consegui fazer. As labaredas lambiam o fundo da panela com uma intensidade que me satisfazia perversamente. O cheiro de queimado era insuportável, uma mistura nauseante de gesso derretendo, tinta queimando e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que me dava uma estranha sensação de mal-estar. Mas o meu sorriso era maior. Eu estava satisfeito comigo mesmo, como se tivesse acabado de provar um ponto importante. Jonas ficou parado na porta da cozinha, pálido como um lençol, com os olhos cheios de lágrimas que ele não deixava cair. Ele não disse mais nada, apenas pegou suas coisas, um saco de pano velho com suas poucas posses, e foi embora. Eu ri dele também, uma risada cruel que ecoava pela cozinha vazia. Minha mãe, Dona Isaura, entrou na cozinha alguns minutos depois. Ela viu a panela no fogo, a fumaça escura subindo em espirais tortuosas até o teto manchado, e entendeu tudo sem que eu precisasse explicar. O rosto dela ficou cinza, as rugas se aprofundaram como sulcos de dor. Ela olhou para mim como se não me reconhecesse mais, como se o filho que ela tinha criado tivesse morrido e sido substituído por um estranho cruel e insensível. "O que você fez, Afonso?" Ela perguntou com a voz trêmula, quebrada, cada palavra saindo com dificuldade da garganta apertada. "O que eu fiz foi mostrar para vocês que essas crenças ridículas não têm lugar aqui." Respondi, cheio de mim, inflando o peito com um orgulho doentio. "Isso aqui é uma fazenda, mãe. Não é igreja. Aqui a gente trabalha, a gente produz, a gente usa a razão. Não tem espaço para superstição." Ela não respondeu. Apenas saiu da cozinha com passos lentos, arrastados, como se cada movimento custasse um pedaço da sua alma, e eu a ouvi chorando no quarto dela pelo resto da tarde. Um choro baixo, abafado, que vazava pelas frestas da porta e me perseguia pela casa. Aquilo não me abalou, ou pelo menos foi o que eu fingi para mim mesmo. Eu achava que estava certo. Eu achava que estava sendo firme, racional, lógico. Eu era o dono da verdade. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo, tentando abafar aquela vozinha pequena lá no fundo, que me dizia que eu tinha ido longe demais. Sempre fui assim. Desde jovem, eu desprezava qualquer coisa que não pudesse ser medida, pesada, provada em laboratório. Eu me formei engenheiro agrônomo, com honras no topo da minha turma, e cada hectare de terra, cada colheita bem-sucedida era prova da minha capacidade, não de alguma intervenção divina. Era o suor, o planejamento, a ciência. Eu humilhava minha mãe por ela rezar o terço todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma devoção que eu considerava patética. Eu zombava da fé dela, chamava aquilo de perda de tempo, de fanatismo bobo. Minha esposa, Esther, se afastou de mim aos poucos, como uma maré que recua lentamente, cansada de ter que justificar sua ida à missa, de ter que esconder sua fé para não ser ridicularizada. Ela tentou conversar comigo várias vezes, me pedir para respeitar o que ela acreditava, sentando na beirada da cama tarde da noite, com os olhos marejados, mas eu sempre ria, uma risada fria
que congelava qualquer tentativa de conexão. Você acredita em contos de fadas? Esther, eu dizia, com aquele tom de superioridade que machucava mais que qualquer grito. Você quer que eu respeite contos de fadas? Você acha que uma mulher inteligente como você devia acreditar nessas bobagens? Ela parou de tentar. Ela parou de falar comigo sobre quase tudo. A casa ficou silenciosa, um silêncio pesado, denso, que se acumulava nos cantos e nos corredores como poeira. Mas eu não percebi? Eu estava ocupado demais, sendo importante, sendo produtivo, sendo melhor do que todo mundo. Eu tinha meus livros, meus projetos agrícolas ambiciosos, minhas planilhas perfeitamente organizadas. Eu não precisava de nada além disso. Ou pelo menos era o que eu achava, enquanto me afundava cada vez mais na solidão que eu mesmo construía ao meu redor. A fazenda era minha vida, minha identidade, minha razão de existir. Eu herdei aquela terra do meu pai, um homem trabalhador, mas simples, que cuidava da propriedade com métodos tradicionais, e a transformei em algo maior, mais rentável, mais moderno. Eu introduzi técnicas novas que aprendi em revistas especializadas e cursos caros, maquinário de ponta importado, sistemas de irrigação que ninguém por ali tinha visto antes. Eu era respeitado na região, admirado até, convidado para dar palestras em cooperativas. As pessoas vinham me pedir conselhos, e eu dava sempre com aquele ar de superioridade que eu confundia com competência. Eu me sentia incompleto, mesmo com tudo que tinha conquistado. Parecia que faltava uma peça, um buraco que eu tentava preencher com mais trabalho, mais dinheiro, mais reconhecimento, mas o buraco só crescia. Eu achava que era só questão de expandir mais, de ganhar mais dinheiro, de provar ainda mais o meu valor para o mundo e para mim mesmo, mas a verdade é que eu estava sozinho. Completamente, profundamente, dolorosamente sozinho. Minha mãe mal falava comigo, respondendo apenas o necessário, com uma tristeza nos olhos que eu fingia não ver. Minha esposa dormia no quarto de hóspedes havia mais de um ano, e eu nunca questionei, nunca pedi para ela voltar, nunca admiti que sentia falta dela. Os funcionários me temiam, abaixando os olhos quando eu passava, mas não me respeitavam de verdade. Eles me obedeciam por necessidade, não por lealdade. Eu não tinha amigo de verdade. Eu não tinha ninguém que me conhecesse além da fachada de sucesso. E eu achava que isso era força. Eu achava que isso era ser independente, ser autossuficiente. Eu me isolei de todos para provar que eu estava certo, que eu não precisava de ninguém, muito menos de Deus. Mas no fundo, muito no fundo, onde eu não permitia que minha consciência chegasse, eu sabia que estava me perdendo. Aquela panela ficou no fogão o dia inteiro. A água evaporou completamente, deixando um resíduo branco no fundo. O gesso rachou, formando fissuras profundas que pareciam feridas abertas. A tinta azul manchou o fundo da panela de uma forma grotesca, como sangue seco. Quando o fogo se apagou naturalmente, consumindo toda a lenha, eu tirei a panela ainda quente, usando um pano velho, e a deixei na despensa. Com os pedaços quebrados da imagem ainda dentro, uma mistura de fragmentos que já não se pareciam com nada sagrado. Eu nem me dei ao trabalho de limpar. Era como um troféu para mim, uma prova da minha vitória sobre a superstição, um monumento à minha racionalidade. Eu passava por ela todos os dias e sentia uma satisfação doentia. Mas as coisas começaram a mudar. Devagar no começo, tão devagar que eu nem percebi que algo estava diferente. O inverno chegou mais cedo naquele ano, anunciando-se com uma friagem inesperada que pegou todos de surpresa. Um frio seco, penetrante, o tipo de frio que congela a terra durante a noite e seca tudo de uma forma antinatural. Eu não me preocupei no início. Eu tinha sistemas de irrigação modernos. Eu tinha tecnologia de ponta, eu tinha tudo planejado nos mínimos detalhes, com contingências para cada situação. Mas a seca veio de um jeito que eu nunca tinha visto em todos os meus anos, trabalhando a terra. A água dos poços começou a baixar de forma alarmante, centímetro por centímetro, dia após dia. Os riachos que sempre correram abundantes pela propriedade secaram completamente, deixando apenas pedras brancas e lodo rachado. A lavoura de soja, meu orgulho, o resultado de meses de planejamento cuidadoso,
Começou a amarelar de forma irregular, a murchar, a morrer apesar de todos os meus esforços. Eu passei dias e noites sem dormir direito, tentando desesperadamente salvar aquela plantação que representava todo o meu investimento. Eu consultei especialistas por telefone, mandei analisar o solo em laboratórios caros, eu mudei as estratégias de irrigação 3, 4 vezes. Eu fiz literalmente tudo que estava ao meu alcance e além dele. Gastei dinheiro que não tinha em soluções que prometiam milagres. Nada funcionou. Absolutamente nada. A terra estava morta, literalmente morta, sem nenhuma força vital, como se algo tivesse sugado toda essa energia dela. Eu olhava para aqueles hectares de devastação, para as plantas murchas e amareladas que se estendiam até onde a vista alcançava e não conseguia acreditar. Como isso tinha acontecido comigo? Comigo que tinha feito tudo certo, que tinha estudado anos, que tinha planejado cada detalhe com precisão matemática? Era impossível, impensável, mas estava acontecendo diante dos meus olhos. O banco me ligou. A voz fria do gerente do outro lado da linha me gelou ainda mais que o inverno precoce. A dívida que eu tinha feito para expandir a fazenda, aquele empréstimo grande que eu estava tão confiante que conseguiria pagar facilmente, estava vencendo e eu não tinha como pagar nem os juros. Eu tentei negociar, tentei ganhar tempo, apresentei projeções, prometi que na próxima safra tudo se resolveria, mas eles não aceitaram minhas desculpas. Queriam o dinheiro ou queriam a terra. Não tinha meio termo. Eu escolhi lutar, mobilizei todos os recursos que tinha, procurei advogados. Mas a luta já estava perdida desde o início. E no fundo, eu sabia disso. No meio de tudo isso, como se o universo conspirasse contra mim, minha mãe adoeceu. Foi de repente, sem aviso, sem sintomas prévios. Uma febre alta que apareceu da noite para o dia e que não baixava com remédio nenhum, nem os mais fortes que o médico local prescreveu. Eu a levei para o hospital da cidade grande, dirigindo feito um louco pela estrada esburacada, e os médicos não sabiam o que era. Fizeram exames de sangue, exames de imagem, mais exames, e nada. Nada explicava aquela febre persistente que consumia o corpo frágil dela. A febre continuava, constante, implacável, e ela ficava cada vez mais fraca, definhar diante dos meus olhos. Esther ficava ao lado dela no hospital, dormindo em cadeiras desconfortáveis, segurando a mão dela, rezando baixinho, e eu ficava na fazenda tentando salvar o que restava. Tentando manter o controle de uma situação que já tinha fugido completamente das minhas mãos, mas não restava nada para salvar. Foi nessa época que eu comecei a ver a panela de uma forma diferente. Não de verdade, não fisicamente, mas na minha cabeça. Eu fechava os olhos tentando dormir e via ela, com aquela água suja e os pedaços da estátua rachada flutuando, como uma visão de pesadelo. Eu abria os olhos e ela ainda estava lá, na minha visão, como uma mancha que não saía, que não desaparecia, não importa o quanto eu piscasse ou esfregasse os olhos. Eu acordava no meio da noite suando frio e via ela. Eu estava dirigindo pela estrada e via ela no retrovisor, na janela, em todo lugar. Eu não conseguia escapar daquela imagem maldita que me perseguia constantemente. E eu comecei a me perguntar, pela primeira vez na vida, se eu tinha feito algo muito errado. Será que eu tinha trazido uma maldição para a minha casa? Eu, que não acreditava em nada, que zombava de superstições, estava começando a acreditar que tinha feito algo que tinha consequências que eu não podia controlar ou entender. Mas eu não falava isso para ninguém. Eu guardava aquilo para mim, com vergonha, com medo, com uma raiva crescente de mim mesmo, do meu orgulho estúpido, da minha arrogância cega. A fazenda foi a leilão num dia cinzento de agosto. Eu perdi tudo em questão de horas. Tudo que meu pai tinha construído com suas mãos calejadas ao longo de décadas, tudo que eu tinha expandido com tanto orgulho, foi para as mãos de um investidor de fora que nem conhecia a terra, que via aquilo apenas como números numa planilha. Eu assinei os papéis com as mãos tremendo incontrolavelmente, a caneta quase caindo dos meus dedos, sentindo que uma parte de mim estava morrendo ali, naquela mesa fria do cartório. Esther veio comigo naquele dia, embora eu não tivesse pedido,
e ela segurou minha mão quando eu terminei de assinar, apertando com uma força surpreendente. Foi a primeira vez em anos que ela tocou em mim com carinho genuíno, sem ressentimento. Eu não soube o que dizer, as palavras ficaram presas na garganta. A gente vai dar um jeito, ela disse, mas a voz dela estava cansada, desgastada por anos de solidão dentro do nosso próprio casamento. Eu não respondi porque não tinha mais nada a dizer. Eu tinha perdido tudo: a fazenda, minha identidade, meu propósito, minha arrogância. Minha mãe continuava no hospital, definhando lentamente, e a febre não baixava nem 1/10 de grau. Os médicos começaram a falar em cuidados paliativos, aquela expressão suave que significa que desistiram de curar e estão apenas esperando o fim. Esther chorava no corredor do hospital, segurando 1/3 nas mãos trêmulas, mas eu não conseguia chorar. Eu estava vazio, completamente, assustadoramente vazio. Sentia um buraco dentro de mim, um vazio negro que ia crescendo e me engolindo aos poucos, consumindo tudo o que restava de quem eu tinha sido. Uma noite, depois de passar o dia inteiro vendo minha mãe inconsciente na cama do hospital, eu saí de lá e peguei meu carro. Eu não sabia para onde ir. Eu não tinha mais casa, não tinha mais fazenda, não tinha mais nada. Eu dirigi sem rumo pelas estradas escuras e desertas, sem destino, apenas dirigindo para não ter que parar e pensar, até que o combustível acabou no meio do nada. O ponteiro tinha chegado ao zero e eu nem tinha percebido. Eu parei em um posto abandonado, uma estrutura decadente no meio de lugar nenhum, e desci do carro com as pernas bambas. O vento frio de inverno cortava o rosto como lâminas, e eu me sentei no chão sujo, encostado na parede de um galpão velho que cheirava a óleo rançoso e desolação. Foi ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, que eu desabei completamente. Toda aquela arrogância, toda aquela certeza inabalável, toda aquela superioridade, tudo desmoronou de uma vez como um edifício que implode sobre si mesmo. Eu gritei. Gritei com raiva, com desespero, com uma dor que eu nem sabia que existia dentro de mim, uma dor tão profunda que parecia vir de um lugar anterior à minha própria existência. Eu gritei para o céu escuro e vazio, para o vazio infinito, para o que eu nem acreditava que estava lá, para o Deus que eu tinha negado a vida inteira. Se você existe, venha me derrubar. Acabe logo com isso. Me esmague de uma vez. Minha voz ecoava no silêncio absoluto daquela noite, e ninguém me respondia. Eu esperava algo, qualquer coisa, um raio, um trovão, uma voz, qualquer sinal. Mas não veio nada, só o vento gelado que atravessava minhas roupas e o meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito e ia explodir dentro de mim. Eu estava esgotado, quebrado por dentro e por fora, esperando a escuridão me levar de vez e acabar com aquele sofrimento. E foi então, naquele momento de rendição total, que o telefone tocou. Era a Esther. A voz dela estava estranha, diferente de qualquer tom que eu já tinha ouvido dela em todos os nossos anos de casamento. Um sussurro assustado, trêmulo, que eu nunca tinha ouvido antes. Ela não estava chorando. Era pior que isso, era medo. Medo puro, primitivo, o tipo de medo que transforma a voz. Afonso, você precisa vir aqui. Agora, por favor. O que aconteceu? É a minha mãe? Ela piorou? Perguntei, me levantando do chão com dificuldade, as pernas dormentes. Não é só isso. Aconteceu uma coisa na fazenda, uma coisa impossível. A panela, aquela panela de barro da sua avó, ela explodiu. Eu fiquei parado, congelado, o telefone na mão, sem conseguir processar o que ela tinha acabado de dizer. O mundo pareceu parar por um segundo. Como assim explodiu? Não entendi. Como assim? Explodiu, Afonso. Sozinha, não tinha fogo aceso, não tinha ninguém perto dela. Eu estava na despensa pegando uma coisa e a panela simplesmente explodiu. Explodiu com uma força terrível. Rachou a parede. Os cacos voaram para todo lado, Afonso. Eu quase me machuquei. Um pedaço passou raspando no meu rosto. Meu corpo todo gelou de uma forma que não tinha nada a ver com o frio do inverno. Não era possível. Aquilo não fazia sentido nenhum. Não fazia nenhum sentido lógico, científico, racional. Nada do que eu acreditava podia explicar isso. Mas estava acontecendo.
E no fundo, muito no fundo, onde eu não queria olhar, eu sabia que aquilo tinha a ver comigo, com o que eu tinha feito, com o que eu tinha profanado. Estou indo. Já estou indo, foi tudo o que consegui dizer. A voz saindo estranha, distante, como se viesse de outra pessoa. Voltei correndo para o carro, mas ele não tinha combustível. Eu tinha esquecido completamente. Eu tive que ligar para um conhecido que morava perto, um homem que eu mal conhecia, e implorar para ele me buscar naquele lugar esquecido. Quando ele chegou, eu entrei no carro sem dizer uma palavra, ignorando suas perguntas preocupadas. Ele tentou conversar, perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Minha cabeça estava explodindo com pensamentos que eu não queria ter, com possibilidades que eu tinha negado a vida inteira. Será que era possível? Será que eu tinha feito algo que despertou? O quê? Uma maldição? Uma vingança divina? Uma força que eu não podia compreender? Eu, que sempre ri da ideia de Deus, que zombei de milagres e do sobrenatural, estava começando a acreditar que tinha provocado algo muito maior do que eu, algo que estava além do meu controle ou compreensão. E o medo que eu sentia era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Não era medo de perder coisas materiais. Era medo de ter perdido a mim mesmo, minha alma, minha humanidade. Quando cheguei na fazenda que não era mais minha, Esther estava sentada na cozinha, ainda tremendo visivelmente. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Ela me mostrou a despensa com a mão trêmula. A parede tinha uma rachadura grande, profunda, como se tivesse levado um golpe forte de algo pesado ou uma explosão interna. Os cacos da panela estavam espalhados pelo chão de terra batida, junto com os pedaços daquela imagem que eu tinha cozinhado com tanto desprezo. Eu me ajoelhei com dificuldade e peguei um dos pedaços com cuidado, como se ele fosse me queimar. Era o rosto da Virgem Maria, milagrosamente intacto apesar da violência da explosão, me olhando com aqueles olhos serenos pintados. Eu larguei o pedaço como se ele realmente queimasse. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Meu peito doía, apertado como se alguém estivesse sentado em cima dele. Eu não conseguia respirar direito, o ar não entrava direito nos meus pulmões. Quando foi que isso aconteceu exatamente? Perguntei tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Há uns 20 minutos, talvez 25. Por quê? O que está acontecendo, Afonso? Eu não respondi imediatamente, porque 20 minutos atrás eu estava naquele posto abandonado, gritando para o céu, desafiando o Deus que eu não acreditava, me oferecendo para ser destruído completamente. E no exato momento em que eu caí de joelhos no chão, sujo daquele lugar, derrotado, rendido, quebrado, essa panela tinha explodido aqui. Não era coincidência. Não podia ser. Eu sabia que não era, com uma certeza que ia além da razão. Esther me olhou com uma mistura complexa de pena e preocupação. Ela sabia que algo tinha mudado em mim, mas não sabia o quê. Afonso, você está bem? Você está me assustando? Não, eu disse. E era verdade crua e simples. Não, eu não estou bem. Eu não sei o que eu estou, mas não é bem. Eu estou apavorado. O telefone dela tocou, quebrando o silêncio tenso. Era o hospital, a enfermeira que cuidava da minha mãe. Ela atendeu e eu vi o rosto dela mudar completamente e os olhos se arregalarem ainda mais. Ela olhou para mim com uma expressão de choque absoluto. A febre da sua mãe acabou de baixar. Acabou de baixar completamente, Afonso. De 40 graus para 37, em questão de minutos. Ela está bem. Ela acordou, está lúcida, pedindo comida. Os médicos não entendem o que aconteceu, estão todos confusos, mas ela está bem. Está curada. Eu senti minhas pernas fraquejarem perigosamente. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo instante impossível. A panela explodiu violentamente. A febre baixou instantaneamente. Eu tinha gritado para o céu me destruir. E agora minha mãe estava bem, curada de forma inexplicável. Eu não estava no controle de nada. Absolutamente nada. E pela primeira vez na minha vida, eu senti que talvez, só talvez, eu não fosse o centro de tudo. Que existia algo muito maior que eu, que minha ciência, que minha razão, que tudo que eu acreditava. Esther me abraçou com força, e eu deixei. Eu fiquei ali, parado, sentindo o calor dela,
o cheiro do cabelo dela, a respiração dela, e percebi o quanto eu tinha sido um idiota completo. O quanto eu tinha jogado fora ao longo dos anos. O quanto eu tinha machucado as pessoas que eu amava por causa do meu orgulho estúpido, da minha arrogância cega e destrutiva. Eu preciso ver minha mãe. Preciso ir agora, eu disse, a voz quebrada. Voltamos para o hospital juntos, Esther dirigindo, porque eu não confiava nas minhas próprias mãos. No caminho, ela segurou minha mão, e eu apertei a dela com força, como se ela fosse a única coisa sólida no mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Eu não sabia o que dizer, não tinha palavras para expressar o turbilhão dentro de mim, mas ela parecia entender. Ela sempre entendeu, mesmo quando eu não merecia nenhuma compreensão. Quando entramos no quarto do hospital, minha mãe estava sentada na cama tomando sopa que uma enfermeira oferecia com uma colher. Ela estava pálida ainda, fraca, mas viva, claramente viva. Ela me olhou e eu vi nos olhos dela uma tristeza profunda, antiga. Não era raiva, não era ressentimento. Era tristeza. A tristeza de uma mãe que vê o filho se perder em caminhos escuros e não pode fazer nada, além de rezar e esperar. Eu me aproximei devagar, com passos incertos, e me ajoelhei ao lado da cama dela. Ela colocou a mão trêmula na minha cabeça, passando os dedos pelos meus cabelos, como fazia quando eu era criança, quando o mundo era simples e eu ainda não tinha aprendido a ser cruel. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Sinto tanto, eu disse. E minha voz falhou completamente, quebrou-se em soluços. Eu sei, meu filho, ela respondeu, com a voz fraca, mas firme, cheia de um amor que eu não merecia. Eu sempre soube que um dia você ia entender. Eu rezei por esse dia durante anos. Nunca perdi a esperança. Eu chorei. Pela primeira vez em anos, desde a morte do meu pai, eu chorei de verdade. Chorei por tudo que eu tinha feito, por todas as pessoas que eu tinha machucado, por todo o tempo que eu desperdicei sendo cruel e arrogante e cego. E minha mãe ficou ali, passando a mão no meu cabelo, me consolando como sempre fez, como só uma mãe consegue fazer mesmo depois de tudo, mesmo depois de eu ter profanado o que ela mais amava. Os dias seguintes foram estranhos, desorientadores. Eu estava diferente, podia sentir a mudança acontecendo dentro de mim como placas tectônicas se movendo, mas ainda não sabia o que fazer com essa diferença. A fazenda tinha ido embora, mas Esther me disse que poderíamos recomeçar de alguma forma. Ela tinha algumas economias guardadas, economias que ela tinha feito secretamente ao longo dos anos, e eu podia procurar trabalho como consultor agrônomo, usar meu conhecimento de forma diferente. Mas eu não conseguia pensar nisso pragmaticamente. Minha cabeça estava em outro lugar completamente, navegando por territórios desconhecidos da alma. Eu comecei a ter sonhos vívidos, intensos, que não faziam sentido lógico, mas que me deixavam inquieto por dias. Eu via a imagem da Virgem Maria, inteira, restaurada, em pé em um campo infinito de flores brancas que se estendiam até o horizonte. Ela não falava, apenas ficava ali, olhando para mim com aquele olhar sereno, paciente, cheio de uma compreensão que ia além das palavras. E toda vez que eu acordava desses sonhos, suando mais estranhamente calmo, eu sentia um cheiro de rosas frescas, forte, doce, impossível de ignorar, preenchendo todo o quarto. Mas não tinha rosas em lugar nenhum, não tinha nenhuma fonte para aquele perfume. Você está sentindo isso? Perguntei para Esther uma manhã, ainda deitado, quase com medo da resposta. Sentindo o quê? Ela respondeu, se virando para me olhar com curiosidade. Esse cheiro de rosas está em todo lugar. Ela fungou o ar profundamente, franzindo a testa, e balançou a cabeça com suavidade. Não sinto nada, Afonso. Só cheiro de café. Eu sabia que ela achava que eu estava enlouquecendo. E talvez eu estivesse de alguma forma. Minha mente estava se reorganizando, quebrando velhos padrões. Mas o cheiro continuava toda manhã, toda noite, sempre que eu acordava dos sonhos. E eu sabia que não era imaginação, era real. Tão real quanto a panela que tinha explodido sem explicação. Tão real quanto a febre que tinha baixado instantaneamente.
Havia coisas acontecendo que minha ciência não podia explicar, e pela primeira vez eu estava disposto a aceitar isso. Eu decidi ir até a igreja. Não sei bem porquê, não foi uma decisão racional ou planejada. Foi um impulso, uma necessidade inexplicável que vinha de algum lugar profundo dentro de mim. Eu nunca tinha entrado em uma igreja na vida adulta de forma voluntária, a não ser para casamentos ou enterros. Sempre com um desconforto visível, sempre querendo sair logo. Mas eu sentia que precisava ir agora. Precisava desesperadamente. Esther ficou genuinamente surpresa quando eu disse que ia, seus olhos se arregalando. Mas ela não perguntou nada, não questionou. Ela só disse que ia comigo, se eu quisesse companhia. Eu disse que queria, que precisava. A igreja era pequena, simples, construída há décadas no centro da cidade. Paredes brancas com pintura descascada, bancos de madeira gastos pelo tempo. Quando entrei, empurrando a porta pesada, o silêncio me envolveu como um abraço. Um silêncio diferente de qualquer outro que eu já tinha experimentado. Não era vazio, não era ausência. Era cheio. Cheio de algo que eu não sabia nomear, uma presença palpável que preenchia cada canto. As velas estavam acesas no altar, suas chamas dançando suavemente, e havia uma imagem grande da Virgem Maria no altar-mor, de braços abertos, acolhedora. Eu parei na frente daquela imagem e não consegui me mexer. Meus pés pareciam presos ao chão de pedra fria. Era como se ela estivesse me olhando, me vendo de verdade, enxergando através de todas as camadas de arrogância e orgulho, vendo tudo que eu tinha feito, tudo que eu era, no meu íntimo. E eu senti vergonha, uma vergonha tão grande, tão profunda, que eu quis sair correndo dali, fugir para longe daquele olhar que me desnudava completamente. Mas eu não saí. Eu fiquei ali parado, deixando aquele olhar me perfurar, me atravessar, me transformar. Esther se ajoelhou em um banco próximo e começou a rezar baixinho, as palavras saindo naturalmente como uma respiração. Eu fiquei em pé sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com toda a confusão que havia dentro de mim. Eu não sabia rezar. Eu nunca tinha rezado na vida, nunca tinha falado com Deus, porque não acreditava que alguém estava ouvindo. Mas eu queria agora, pela primeira vez em toda a minha existência, eu queria falar com Deus, ou com quem quer que estivesse ali me ouvindo, prestando atenção ao homem quebrado que eu tinha me tornado. Eu me ajoelhei também, devagar, sentindo os joelhos tocarem o chão duro, e fechei os olhos com força. E foi aí que eu senti uma paz que nunca tinha sentido antes em toda a minha vida. Um calor me envolveu, mesmo com o frio da igreja mal aquecida. Parecia que eu não estava mais sozinho, que havia alguém ali comigo. Parecia que alguém tinha chegado perto de mim e tinha colocado a mão no meu ombro, me dizendo sem palavras que estava tudo bem, que eu era perdoado, que eu podia recomeçar. Eu não sei quanto tempo fiquei ali ajoelhado. Podia ter sido minutos ou horas, o tempo perdeu significado. Mas quando eu abri os olhos lentamente, piscando para readaptar a luz, eu sabia que algo tinha mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu não sabia explicar com palavras, mas eu sabia, no meu corpo, na minha alma. A verdade se revelou para mim como uma luz suave. Eu não era tão grande quanto eu achava. Eu não tinha o controle de nada realmente importante. E isso, ao invés de me apavorar como sempre me apavorou, me trouxe um alívio imenso, uma leveza que eu não conhecia. Saímos da igreja de mãos dadas e Esther estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, sincero, que iluminou o rosto dela de uma forma que eu não via havia anos. "Como você está?" Ela perguntou gentilmente, apertando minha mão. "Não sei explicar." Eu respondi honestamente. "Mas acho que estou começando a entender alguma coisa. Algo importante." Naquela noite, voltei para a casa da minha mãe, que ainda estava frágil, mas se recuperando bem. Ela já tinha recebido alta do hospital 3 dias antes e estava se recuperando em casa, cercada pelas coisas familiares. Eu me sentei ao lado dela na sala pequena e aconchegante, e ficamos em silêncio por um tempo que não era desconfortável. Ela estava rezando o terço, como sempre fazia no mesmo horário, as contas deslizando entre seus dedos enrugados. Eu a observei atentamente e pela primeira vez em toda a minha vida adulta,
eu não senti desprezo. Eu não senti irritação. Eu senti respeito. Respeito profundo por aquela fé inabalável que tinha sustentado ela através de tanto sofrimento. Mãe, me ensina a rezar. Eu perguntei, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar muito sobre elas. Ela parou o terço, no meio de uma Ave Maria, me olhou com os olhos marejados e sorriu. Um sorriso cheio de amor incondicional, de perdão que eu não merecia, de esperança que ela nunca tinha perdido. Claro, meu filho, será uma alegria, e ela me ensinou com paciência infinita, palavra por palavra, conta por conta, repetindo quantas vezes fosse necessário. Eu repeti com ela, tropeçando nas orações que eu não conhecia, confundindo as palavras, mas tentando, sinceramente tentando. E enquanto eu rezava desajeitadamente, eu sentia aquele cheiro de rosas de novo, mais forte do que nunca, preenchendo toda a sala. E dessa vez, minha mãe sentiu também. Ela parou de rezar, me olhou com os olhos arregalados, surpresa, e eu vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Ela está aqui. Minha mãe sussurrou com reverência. Nossa Senhora está aqui com a gente, meu filho. Ela ouviu minhas preces, e eu acreditei. Pela primeira vez na vida, sem reservas, sem ceticismo, sem análise, eu simplesmente acreditei. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida, em um sentido completamente diferente do que tinha sido difícil antes. Não pela dor da perda material, mas pela dor do crescimento, da transformação profunda. Era como se eu estivesse aprendendo a viver de novo, mas dessa vez do jeito certo, com humildade. Eu acordava cedo todos os dias e ia para a casa da minha mãe. Ela ainda estava fraca, se recuperando lentamente, mas todos os dias melhorava um pouco, ganhava mais cor no rosto. E todos os dias, religiosamente, eu rezava com ela. No começo eu não entendia as palavras realmente. Elas saíam da minha boca mecanicamente, mas não faziam sentido profundo no meu coração. Mas eu continuava porque algo me dizia que precisava. Eu continuava porque, pela primeira vez, eu tinha disciplina espiritual, não apenas material. Esther voltou a dormir no nosso quarto, no nosso espaço compartilhado. Foi ela quem tomou a iniciativa, como sempre foi ela quem tinha coragem nos momentos importantes. Uma noite, ela simplesmente entrou com as coisas dela, uma pequena mala, e disse que queria tentar de novo, que queria reconstruir o que tínhamos perdido. Eu segurei a mão dela com força e disse com a voz embargada que eu ia fazer tudo diferente dessa vez, que eu tinha aprendido. Ela não respondeu com palavras, só me abraçou forte. E naquele abraço, eu senti o quanto eu tinha sido burro, cego, cruel, o quanto eu tinha jogado fora por causa do meu orgulho estúpido. Mas o mais difícil mesmo foi enfrentar as pessoas da comunidade. A notícia do que tinha acontecido na fazenda se espalhou rápido como fogo em capim seco. Cidade pequena é assim, todo mundo sabe de tudo em questão de horas. E todo mundo sabia que eu tinha perdido tudo, que minha mãe tinha ficado misteriosamente doente e que uma panela tinha explodido sozinha em circunstâncias inexplicáveis. As versões da história variavam absurdamente, algumas chegando a ser fantasiosas. Mas o núcleo era sempre o mesmo. Algo sobrenatural tinha acontecido na casa do Afonso. O ateu convicto, o homem que zombava da fé alheia. Eu comecei a receber visitas inesperadas. Pessoas da comunidade que eu tinha desprezado abertamente, que eu tinha tratado mal ao longo dos anos, vinham me ver. Algumas vinham com curiosidade mórbida, querendo detalhes sensacionalistas. Outras vinham com piedade genuína, querendo ajudar. Mas teve uma visita que me marcou mais profundamente do que todas as outras. Foi o Jonas, o caseiro que eu tinha demitido de forma tão cruel e humilhante. Ele apareceu na porta da casa da minha mãe, uma tarde quente, sem avisar. Estava com um chapéu velho na mão, nervoso, mudando o peso de um pé para outro. Quando eu abri a porta e vi ele ali, parado timidamente, eu travei completamente. Eu não sabia o que dizer, não tinha preparado palavras. Eu tinha sido tão cruel com ele, tão profundamente desrespeitoso. E agora ele estava ali, na minha frente, me olhando com aqueles olhos mansos que não guardavam rancor. Seu Afonso,
Eu vim saber como o senhor está, me lhe disse, com a voz baixa e respeitosa. Eu fiquei ali parado por longos segundos, sentindo um nó gigantesco na garganta que não me deixava falar. E então eu fiz algo que eu nunca tinha feito na vida, com nenhum funcionário, com nenhum subordinado. Eu pedi perdão de coração aberto. Jonas, eu sinto muito, profundamente, pelo que eu fiz com você, pelo jeito que eu te tratei. Eu estava errado, completamente, absolutamente errado. Não tem desculpa para o que eu fiz. Ele ficou surpreso, claramente não esperava isso. Os olhos dele se encheram de lágrimas que ele tentou esconder piscando rápido. E ele balançou a cabeça com vigor. O senhor não precisa pedir perdão, não. Eu já perdoei faz tempo. Eu rezei pelo senhor todos os dias desde que saí daqui. Mas eu preciso pedir, eu disse. E senti as lágrimas escorrerem livremente no meu rosto sem vergonha. Eu preciso que você saiba que eu estava errado, que eu te peço perdão, que eu sinto muito mesmo. Ele entrou quando eu convidei, e nós conversamos por horas naquela tarde. Eu contei para ele tudo o que tinha acontecido com detalhes. A panela que explodiu misteriosamente, a febre da minha mãe que baixou instantaneamente, os sonhos vívidos, o cheiro inexplicável de rosas. Ele me ouviu com atenção completa, sem interromper, sem julgar. E no final, ele sorriu com aquela sabedoria simples que só os humildes têm. Seu Afonso, isso aí foi ela cuidando do Senhor. Nossa Senhora não deixa ninguém perdido, não, nem quem não acredita nela. Ela espera com paciência infinita. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim como fogo na pele. Ela não deixa ninguém perdido. Eu tinha passado a vida inteira achando arrogantemente que estava no controle total, que eu era dono do meu destino, arquiteto da minha própria vida. Mas a verdade brutal é que eu estava perdido. Completamente perdido em um deserto de orgulho. E foi preciso que tudo desmoronasse espetacularmente para eu entender isso, para eu abrir os olhos. Jonas voltou a trabalhar comigo eventualmente. Não na fazenda, porque a fazenda não era mais minha, tinha ido para outras mãos. Mas ele me ajudou a começar de novo, com generosidade que eu não merecia. Ele conhecia um amigo que estava precisando de um consultor para uma propriedade pequena, modesta, e me indicou sem hesitar. Era um trabalho simples, bem menor do que eu estava acostumado, quase insignificante comparado ao império que eu tinha perdido. Mas eu aceitei com gratidão. E pela primeira vez em décadas, eu trabalhei sem arrogância nenhuma. Eu trabalhei com humildade verdadeira, ouvindo os outros trabalhadores, aprendendo com quem tinha experiência prática, respeitando o conhecimento tradicional que eu antes desprezava. A vida começou a se reorganizar aos poucos, tijolo por tijolo. Esther conseguiu um emprego como professora na escola municipal da cidade, ensinando crianças com uma dedicação linda, e eu comecei a ganhar algum dinheiro com as consultorias modestas. Não era muito, não era nem perto do que eu ganhava antes, mas era o suficiente para viver dignamente. E pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu estava em paz de verdade. Não tinha mais aquele vazio constante no peito, aquela sensação angustiante de que algo crucial estava faltando. Eu tinha encontrado o que estava faltando todos esses anos. E não era dinheiro, não era sucesso profissional, não era reconhecimento social, era fé, era conexão, era amor. Mas eu ainda tinha um passo grande para dar, um passo que me apavorava. Eu sabia que precisava fazer algo público, algo que mostrasse para toda a comunidade que eu tinha mudado de verdade, que não era teatro. E a oportunidade veio de um jeito que eu não esperava, quase como um chamado. A igreja estava organizando uma festa grande em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. O padre, um homem bondoso que eu sempre tinha ignorado, me convidou pessoalmente para participar. E eu aceitei, sem pensar muito. Mas então ele me pediu algo que me deixou genuinamente apavorado. Ele me pediu para dar um depoimento público, para contar, na frente de todo mundo, de toda a comunidade que me conhecia, o que tinha acontecido comigo, minha transformação. Eu não sei se consigo, padre, eu disse honestamente, sentindo o pânico subir. Falar em público sobre essas coisas, você consegue, Afonso. E você precisa fazer isso, não por mim, não pela igreja como instituição, mas por você mesmo.
e por quem está passando pelo que você passou, por quem está perdido no orgulho como você estava. Seu testemunho pode salvar almas. Eu pensei muito sobre isso nos dias seguintes, quase sem dormir. A ideia de subir em um púlpito e contar minha história me apavorava de uma forma visceral. Eu ia ter que admitir publicamente tudo que eu tinha feito de errado. Ia ter que expor minha arrogância, minha crueldade, meu desprezo pela fé dos outros. Mas eu sabia no fundo que o padre estava certo. Eu precisava fazer isso. Precisava para fechar um ciclo. O dia da festa chegou com um sol forte de outubro. A igreja estava completamente cheia, mais gente do que eu jamais tinha visto ali. Eu nunca tinha visto tanta gente reunida naquele espaço pequeno. Tinha gente de outras cidades vizinhas, gente que eu conhecia e que me conhecia, gente que eu não conhecia. E todos estavam ali para celebrar, para agradecer, para louvar algo maior que eles mesmos. Eu fiquei sentado no banco de madeira com Esther de um lado e minha mãe do outro, esperando angustiado a minha vez. Meu coração batia tão forte que eu achei seriamente que ia desmaiar ali mesmo. Minhas mãos suavam frio. Eu olhei para Esther buscando algum conforto e ela segurou minha mão com firmeza. Você vai ficar bem. Ela sussurrou no meu ouvido. Você é forte. Você consegue. Quando o padre finalmente me chamou pelo nome, eu levantei com dificuldade. Minhas pernas tremiam visivelmente. Eu subi no pequeno palco improvisado ao lado do altar e olhei para todas aquelas pessoas expectantes. O silêncio era absoluto, pesado. Todo mundo me olhava fixamente, esperando, curiosos. Eu respirei fundo várias vezes e comecei com a voz trêmula. Meu nome é Afonso. E eu vim aqui hoje para contar uma coisa que eu nunca achei que fosse contar publicamente. Eu passei a maior parte da minha vida sendo um homem orgulhoso, profundamente arrogante e intolerante com quem pensava diferente. Eu desprezava a fé de vocês. Eu zombava abertamente de quem acreditava em qualquer coisa além da ciência. Eu fiz coisas cruéis, coisas que eu me envergonho profundamente até hoje. Minha voz falhou, mas eu respirei e continuei forçando as palavras para fora. Há alguns meses atrás, eu cometi o ato mais estúpido e desrespeitoso da minha vida. Eu peguei uma imagem sagrada de Nossa Senhora, coloquei dentro de uma panela de barro e cozinhei. Cozinhei como se fosse qualquer objeto sem valor. Eu fiz isso para provar um ponto idiota. Para mostrar que eu estava certo e que todos vocês estavam errados com suas crenças. E eu estava satisfeito comigo mesmo. Eu achava que eu era melhor, mais inteligente, mais evoluído do que vocês. O silêncio continuava absoluto. Eu vi algumas pessoas se mexendo desconfortáveis, outras com expressões de choque. Mas eu não parei, não podia parar agora. Mas depois disso, tudo na minha vida desmoronou como um castelo de cartas. Eu perdi a fazenda que era a minha identidade. Eu perdi literalmente tudo que eu tinha construído. Minha mãe ficou gravemente doente, com uma febre misteriosa que nenhum médico conseguia explicar ou tratar. E eu, que sempre tive controle absoluto de tudo, vi que eu não tinha controle real de nada. Eu estava no fundo do poço, completamente quebrado sozinho. Eu parei, respirei fundo tentando controlar a emoção e continuei. Foi então que aconteceu algo que eu não consigo explicar com a ciência que eu tanto valorizava. A panela que eu tinha usado para cozinhar a imagem explodiu sozinha. Não tinha fogo aceso, não tinha ninguém perto dela. Ela simplesmente explodiu com uma força violenta. E no exato momento em que isso aconteceu, a febre da minha mãe baixou instantaneamente. Ela foi curada. Os médicos não tinham explicação. Eu ouvi murmúrios percorrendo a plateia. Algumas pessoas choravam abertamente. Outras me olhavam com os olhos arregalados, processando. Eu não sei explicar o que aconteceu dentro dos parâmetros que eu acreditava. Eu só sei que foi real, tão real quanto eu estou aqui agora. E eu sei que foi Nossa Senhora me mostrando que eu estava errado. Que meu orgulho podia me destruir completamente, mas que a graça, o amor incondicional, o perdão eram maiores do que qualquer coisa que eu pudesse fazer ou desfazer. Eu tentei destruir o símbolo físico, mas o amor simbolizado me salvou mesmo assim. Eu olhei para minha mãe, que chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Olhei para Esther, que sorria com orgulho através das lágrimas.
e olhei para Jonas, que estava no fundo da igreja, acenando levemente para mim com encorajamento. Eu vim aqui hoje para pedir perdão publicamente, para todo mundo que eu machuquei ao longo dos anos com minha arrogância insuportável, para todo mundo que eu desprezei e humilhei, e para agradecer do fundo do coração, porque mesmo quando eu não merecia nada, mesmo quando eu cuspi na fé de vocês, Nossa Senhora não me abandonou. Ela me mostrou o caminho de volta quando eu estava completamente perdido. E hoje eu estou aqui, não como o Afonso que era, mas como um homem novo transformado. Um homem que aprendeu que a maior força está na rendição, na humildade e no amor que a gente encontra onde menos espera. Eu terminei de falar, e o silêncio durou mais alguns segundos eternos. E então, de repente, a igreja inteira explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram como uma onda. Algumas vieram me abraçar ainda com lágrimas nos olhos. Eu chorei também, e não escondi nem um pouco. Eu deixei as lágrimas caírem livremente, e cada abraço que eu recebi foi como um pedaço de cura entrando no meu peito ferido. Depois da festa, muita gente veio falar comigo, formar uma fila. Tinha gente que queria ouvir mais detalhes da história. Tinha gente que queria contar suas próprias histórias de transformação. E eu percebi algo importante. Eu não estava sozinho nessa jornada. Todo mundo, de um jeito ou de outro, estava buscando a mesma coisa que eu tinha buscado inconscientemente: aceitação, amor, paz, propósito. Você já se sentiu assim também? Como se tivesse perdido tudo, mas no fundo soubesse que ainda tinha um caminho de volta? Como se o fundo do poço fosse, na verdade, o começo de algo novo. As semanas que se seguiram foram de reconstrução cuidadosa e constante. Não apenas da minha vida material e prática, mas de quem eu era por dentro, da minha identidade. Eu continuava trabalhando como consultor em pequenas propriedades, mas agora com um propósito completamente diferente do que tinha antes. Não era mais sobre provar que eu era o melhor, o mais inteligente. Era sobre ajudar de verdade, fazer diferença na vida das pessoas. Eu visitava pequenos produtores rurais, ensinava técnicas com paciência, ouvia atentamente seus problemas e preocupações. E pela primeira vez na minha carreira, eu aprendi tanto quanto ensinei, talvez até mais. Minha mãe se recuperou completamente e surpreendentemente rápido. Os médicos diziam que era um milagre médico, e eu concordava completamente com eles. Ela voltou para a rotina dela, mas agora eu participava ativamente. Eu rezava o terço com ela todas as noites, sem falta, um compromisso sagrado. No começo, aquelas orações repetitivas me pareciam estranhas, mecânicas, sem sentido aparente. Mas com o tempo e a prática, elas se tornaram um ritmo, uma respiração espiritual. Cada Ave Maria era como um passo mais perto de algo que eu não conseguia nomear completamente, mas que sentia profundamente no peito. Esther e eu começamos a reconstruir nosso casamento tijolo por tijolo. Não foi fácil nem rápido. Tinha muita mágoa acumulada, muitos anos de silêncio pesado e distância emocional. Mas nós dois estávamos genuinamente dispostos a tentar de novo. Conversávamos mais sobre tudo e sobre nada. Eu pedia a opinião dela sobre coisas que antes eu decidia sozinho e autoritariamente. E eu aprendi a ouvir de verdade. Não apenas esperar educadamente minha vez de falar, mas realmente ouvir o que ela tinha a dizer, valorizar sua perspectiva. Uma noite, depois do jantar simples, ela me disse algo que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Afonso, eu estou orgulhosa de você. Genuinamente orgulhosa. Eu olhei para ela, sinceramente surpreso com aquelas palavras. Por quê? Eu perdi tudo que construímos. Porque você teve coragem de mudar profundamente. A maioria das pessoas passa a vida inteira fingindo que está tudo bem, mantendo a fachada. Mas você admitiu que estava errado, e você mudou de verdade. Isso é mais raro do que você imagina. Eu segurei a mão dela com força e agradeci com a voz embargada, porque ela tinha absoluta razão. Mudar era a coisa mais difícil que eu já tinha feito em toda a minha vida.
era mais difícil do que construir a fazenda do zero, mais difícil do que lidar com a seca, mais difícil do que perder tudo materialmente, porque mudar significava admitir que eu estava fundamentalmente errado. E para alguém como eu, que sempre se achou certo em tudo, isso era quase impossível, requeria uma morte do ego. Mas eu estava mudando dia a dia, aos poucos, passo a passo. E cada pequena mudança trazia uma leveza que eu nunca tinha sentido antes na vida. Um peso enorme foi tirado dos meus ombros e eu respirava com mais facilidade. Eu sorria mais e mais naturalmente. Eu dormia melhor, sem pesadelos. Eu estava vivo de um jeito que nunca tinha estado antes, realmente presente. Teve um dia específico que marcou muito essa fase da minha vida de reconstrução. Eu estava voltando de uma consultoria em uma fazenda vizinha, dirigindo devagar pela estrada de terra, quando vi um homem na beira da estrada empurrando um carro quebrado com dificuldade. Antigamente eu teria passado direto sem nem diminuir. Não era problema meu, eu tinha meus próprios problemas, mas dessa vez eu parei naturalmente. Precisa de ajuda, o amigo? Perguntei, descendo do carro e me aproximando. O homem me olhou, desconfiado. No começo, como é natural, mas depois sorriu com alívio. Preciso sim, muito obrigado mesmo. Não sei o que aconteceu. Nós dois empurramos o carro pesado juntos até um posto próximo, conversando enquanto fazíamos força. Ele era um trabalhador rural humilde. Vinha de longe para procurar emprego na cidade. Conversamos sobre a vida, sobre dificuldades, e eu descobri que ele tinha família, 2 filhos pequenos para alimentar, e estava desempregado há meses, desesperado. Quando terminamos, ele me agradeceu efusivamente e eu percebi que tinha algo concreto que eu podia fazer. Eu conhecia gente na região, tinha contatos, eu podia ajudá-lo a encontrar trabalho de verdade. E foi o que eu fiz sem pensar 2 vezes. Liguei para alguns contatos naquele mesmo dia, falei com fazendeiros, e em menos de uma semana ele estava empregado em uma propriedade próxima, com salário justo. Quando ele me ligou para agradecer dias depois, a voz dele estava profundamente emocionada, tremendo. Deus te abençoe, seu Afonso. O Senhor salvou minha família. Meus filhos vão poder comer. Eu desliguei o telefone e chorei sozinho no carro. Não de tristeza, mas de uma gratidão profunda que transbordava, porque eu tinha ajudado alguém concretamente, sem querer nada em troca, sem pensar em mim ou no meu ego. E aquilo me trouxe uma alegria que nenhum sucesso profissional jamais tinha me dado. Aquilo me preencheu por inteiro de uma forma que dinheiro nunca conseguiu. Eu comecei a participar mais ativamente da comunidade que antes eu desprezava. Ia à igreja todos os domingos religiosamente. Ajudava nas campanhas de arrecadação para famílias necessitadas. Visitava idosos que moravam sozinhos e precisavam de companhia. Pequenas coisas aparentemente insignificantes, mas que faziam diferença real. E quanto mais eu dava sem esperar retorno, mais eu recebia. Não em dinheiro, mas em paz interior, em propósito, em sentido para praticar a vida. Teve uma tarde tranquila em que eu estava sentado na varanda da casa da minha mãe, apenas olhando o pôr do sol pintar o céu. Ela se sentou ao meu lado devagar, e ficamos ali, em silêncio confortável, apenas apreciando aquele momento simples. E então ela disse algo que me marcou profundamente. Você sabe, Afonso, eu sempre rezei por você todos os dias, mesmo quando você me machucava com suas palavras, mesmo quando você zombava da minha fé abertamente. Eu nunca desisti de rezar. Nunca. Eu olhei para ela e vi o amor incondicional nos olhos dela. Um amor que eu não merecia, mas que ela me deu mesmo assim, sem cobranças. Obrigado, mãe, por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não dava nenhum motivo para acreditar. Eu nunca ia desistir, meu filho, porque eu sabia que um dia você ia entender. Eu só não sabia que ia ser do jeito que foi, tão dramático. Nós dois rimos juntos, um riso leve, cheio de alívio e cumplicidade. E naquele momento,
eu percebi algo extremamente importante. A fé da minha mãe tinha me sustentado quando eu não tinha fé nenhuma. As orações dela tinham me protegido quando eu estava perdido no deserto do orgulho. E mesmo quando eu cuspi naquilo que ela mais amava, quando eu profanei o que era sagrado para ela, ela continuou me amando incondicionalmente. Continuou rezando sem parar. Continuou acreditando que eu podia mudar. E eu mudei profundamente. Não porque eu quis inicialmente, mas porque eu precisei. Porque a vida me quebrou de um jeito que eu não tive escolha a não ser me reconstruir do zero. E na reconstrução dolorosa, eu encontrei algo que eu nunca tinha tido realmente. Eu encontrei paz verdadeira. Com o passar dos meses, minha vida ganhou uma rotina que eu nunca imaginei ter ou valorizar. Eu acordava cedo todos os dias, rezava ao lado da cama, tomava café simples com Esther, enquanto conversávamos sobre os planos do dia e ia trabalhar. À tarde, eu visitava minha mãe ou ajudava em alguma atividade da igreja, sempre disponível. À noite, eu voltava para casa, jantava com minha esposa e nós conversávamos longamente. Conversávamos de verdade, com profundidade, sobre tudo e sobre nada. E aquilo era bom. Era simples, mas era profundamente bom. Eu comecei a perceber coisas que antes eu não via, que passavam despercebidas. O canto melodioso dos pássaros de manhã, o cheiro intenso da terra molhada depois da chuva, o sorriso espontâneo de uma criança na rua. Pequenas coisas que eu sempre ignorei porque estava ocupado demais sendo importante, produtivo, melhor que os outros. Mas agora, essas pequenas coisas eram o que me mantinha vivo de verdade. O que me lembrava constantemente de que a vida era muito mais do que produtividade e sucesso material. Um dia, eu recebi uma ligação completamente inesperada. Era o dono da fazenda que eu tinha perdido, o investidor que tinha arrematado tudo no leilão. Ele queria conversar comigo pessoalmente. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente. Aquela fazenda era uma ferida ainda aberta, uma lembrança dolorosa de tudo que eu tinha perdido. Mas algo dentro de mim disse para eu ir, para eu enfrentar isso. E eu fui, com o coração apertado. Quando cheguei lá, tudo estava visivelmente diferente. Ele tinha reformado a casa-sede, plantado outras culturas diferentes, mudado completamente o jeito de trabalhar a terra. E ele me disse que queria minha ajuda profissional. Queria que eu consultasse regularmente para ele, que eu desse conselhos sobre como melhorar a produção de forma sustentável. Eu fiquei ali parado, olhando para aquela terra que um dia foi minha, que definiu minha identidade. E eu não senti raiva como esperava. Não senti inveja ou amargura. Eu senti gratidão profunda, porque perder aquela fazenda tinha sido exatamente o que me salvou de mim mesmo. Se eu ainda estivesse lá, com meu orgulho intacto, com minha arrogância alimentada, eu estaria morto por dentro. Eu estaria sozinho, amargo, vazio, infeliz. Eu aceito trabalhar com você, eu disse claramente, mas com uma condição não negociável. Ou qual condição? Ele perguntou curioso. Que você trate seus funcionários com respeito genuíno, que você ouça eles, valorize a experiência deles, que você não faça o que eu fiz durante anos. Ele concordou sem hesitar e nós apertamos as mãos firmemente. E naquele aperto de mão eu senti que um ciclo importante tinha se fechado. Eu estava de volta àquela terra, mas como uma pessoa completamente diferente. Não como dono autoritário, mas como servo humilde. E isso não me diminuía de forma alguma. Pelo contrário, isso me engrandecia de formas que eu nunca imaginei. Nos meses seguintes, eu trabalhei naquela fazenda com uma dedicação que eu nunca tinha tido antes em toda a minha carreira. Não porque eu queria provar algo para alguém, mas porque eu queria fazer bem feito, com excelência e amor. Eu ensinei os funcionários com paciência, ouvi atentamente suas sugestões valiosas e implementei melhorias gradualmente. E a produção aumentou significativamente.
Mas o mais importante é que o ambiente de trabalho mudou completamente. As pessoas trabalhavam felizes, respeitadas, genuinamente valorizadas. O dono da fazenda me chamou um dia e disse com admiração: Afonso, eu nunca vi uma equipe tão unida e produtiva. O que você fez de diferente? Eu apenas tratei eles como gente. Eu respondi simplesmente: como seres humanos com dignidade. Em coisa que eu devia ter feito desde sempre. Esther engravidou inesperadamente. Foi uma surpresa enorme, porque nós já tínhamos desistido completamente da ideia de ter filhos depois de tantos anos. Mas aconteceu naturalmente. E quando ela me contou com os olhos brilhando, eu senti uma alegria tão grande, tão pura, que eu não sabia que era possível sentir. Nós íamos ser pais. Eu ia ser pai, e dessa vez eu ia fazer completamente diferente. Eu ia ser presente, amoroso, humilde, paciente. Eu ia ensinar meu filho a respeitar as pessoas, a ter fé verdadeira, a não cometer os erros terríveis que eu cometi. Minha mãe chorou de alegria pura quando soube da notícia. Ela disse que tinha rezado fervorosamente por esse dia durante anos e anos. E eu acreditei completamente, porque eu sabia o poder real das orações dela. Eu tinha sentido na própria pele. Tinha vivido o milagre. A gravidez foi tranquila e saudável. Esther estava radiante, mais linda do que nunca, e eu estava apavorado de uma forma boa. Apavorado de não ser um bom pai. Apavorado de estragar tudo de novo com meu jeito. Mas toda vez que o medo paralisante vinha, eu rezava com fervor. E a paz voltava rapidamente. Um dia, eu estava na igreja completamente sozinho, ajoelhado na frente da imagem grande de Nossa Senhora. Eu olhava para aquele rosto sereno, para aqueles braços eternamente abertos, e me lembrava vividamente da imagem que eu tinha cozinhado com tanto desprezo. O contraste era brutal e gritante. Antes, eu via aquilo como um objeto sem valor algum. Agora, eu via como um símbolo poderoso de amor, de proteção maternal, de perdão infinito. Obrigado, eu sussurrei emocionado. Por não ter desistido de mim quando eu merecia ser abandonado. Por ter me mostrado o caminho de volta. Por ter me salvado quando eu não merecia salvação nenhuma. E então eu senti de novo, forte e inconfundível. Aquele cheiro característico de rosas frescas. Forte, doce, inconfundível, preenchendo toda a igreja vazia. Eu olhei ao redor atentamente, mas não tinha ninguém, nenhuma flor. Só eu e ela. E eu soube com certeza absoluta que ela estava ali comigo, que ela sempre tinha estado. Mesmo quando eu não acreditava, mesmo quando eu zombava cruelmente, mesmo quando eu tentei destruir, ela estava lá pacientemente, esperando que eu abrisse os olhos da alma, e eu finalmente abri, completamente. Meu filho nasceu em uma manhã linda de primavera. Foi o dia mais feliz da minha vida inteira. Eu segurei aquele bebê pequenino e perfeito nos meus braços trêmulos, e eu prometi solenemente a ele que eu ia ser diferente do pai que eu poderia ter sido anos atrás, que eu ia amá-lo incondicionalmente, que eu ia ensiná-lo a ter fé, a respeitar profundamente as pessoas, a ser genuinamente humilde. Nós demos a ele o nome de Gabriel, o nome do arcanjo mensageiro, e quando o padre o batizou com água benta, eu chorei copiosamente. Chorei porque aquele momento sagrado representava tudo o que eu tinha me tornado. Um homem de fé verdadeira, um homem de família, um homem que tinha aprendido, da pior maneira possível, que o orgulho destrói tudo, mas o amor constrói e reconstrói. Os primeiros anos de vida do Gabriel foram os mais intensos que eu já vivi de longe. Não pela correria física, mas pela responsabilidade emocional e espiritual de ser pai. Cada choro, cada sorriso, cada pequena conquista dele era uma oportunidade preciosa para eu fazer diferente, para ser melhor. E eu fazia com dedicação. Eu trocava fraldas pacientemente, acordava de madrugada sem reclamar, cantava canções de ninar desafinadas. Coisas que o velho Afonso arrogante jamais faria por considerar abaixo dele. Mas o novo Afonso fazia com alegria genuína. Esther me olhava às vezes com um brilho especial no olhar.
como se ainda não acreditasse completamente na transformação profunda. E eu entendia perfeitamente. Foram muitos anos de frieza, de distância emocional, de arrogância insuportável. Não era fácil para ela confiar plenamente de novo depois de tanto sofrimento. Mas ela confiava gradualmente. Aos poucos, dia após dia, ela via consistentemente que eu era outro homem. E aquilo fortalecia nosso casamento de um jeito que eu nunca imaginei possível. Minha mãe era a avó mais presente e dedicada que uma criança podia ter. Ela passava horas e horas com o Gabriel, contando histórias antigas da família, rezando com ele desde bebê, ensinando as primeiras orações simples, e eu assistia aquilo com o coração transbordando de emoção. Porque era tudo que eu não tive coragem de fazer quando ela tentou pacientemente me ensinar décadas atrás. Mas agora, através do meu filho inocente, eu estava aprendendo também, recuperando o tempo perdido. Uma tarde tranquila, enquanto minha mãe ninava o Gabriel cantando baixinho, ela me chamou para sentar ao lado dela no sofá velho. Afonso, você sabe o que eu mais agradeço a Deus todos os dias? O que, mãe? Por ter me deixado viver tempo suficiente para ver você assim, transformado. Eu já tinha aceitado resignada que você nunca ia mudar. Mas Deus teve outros planos melhores. Ela sorriu docemente e eu vi lágrimas de felicidade nos olhos cansados dela. Lágrimas de gratidão profunda. Eu também agradeço, mãe. Todos os dias sem falta. Por você nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não dava nenhum motivo. Mãe nunca desiste de filho, Afonso. Mesmo quando o filho desiste de si mesmo completamente. Aquelas palavras sábias ficaram gravadas em mim para sempre. Porque era verdade absoluta. Eu tinha desistido de mim mesmo. Tinha me perdido completamente no orgulho destrutivo, na arrogância cega, no desprezo pelos outros. Mas minha mãe nunca desistiu, nunca parou de rezar. E Nossa Senhora também não desistiu do homem perdido que eu era. Com o tempo, eu comecei a dar palestras e testemunhos em outras comunidades. Não era algo que eu planejei ou busquei, mas o padre começou a me convidar para falar em outras paróquias sobre minha experiência de conversão. No começo, eu relutei bastante. Falar uma única vez na minha igreja já tinha sido extremamente difícil. Falar em outros lugares, para pessoas estranhas que não me conheciam, era ainda mais assustador. Mas eu aceitei os convites, porque eu senti claramente que essa era a minha missão agora, contar minha história para que outras pessoas pudessem ver concretamente que a mudança radical é possível, que nunca é tarde demais para recomeçar do zero. Cada palestra era diferente dependendo do público, mas a essência era sempre a mesma. Eu contava honestamente sobre o homem arrogante e cruel que eu fui, sobre o ato profano que cometi, sobre a ruína que veio depois como consequência e sobre o milagre inexplicável que me salvou. E toda vez, sem exceção, havia pessoas chorando na plateia. Pessoas que se identificavam profundamente com a minha história. Pessoas que também tinham orgulho destrutivo, também tinham mágoas antigas, também estavam perdidas. Depois das palestras, muita gente vinha falar comigo pessoalmente, formar filas. Tinha homens que me abraçavam forte e confessavam que eram exatamente iguais a mim, que tratavam mal suas famílias, que desprezavam a fé alheia, que estavam profundamente sozinhos. E eu conversava pacientemente com cada um, ouvia suas histórias com atenção e tentava oferecer um pouco da esperança que eu tinha recebido gratuitamente. Teve um homem em particular que me marcou profundamente. Ele era mais novo que eu, mas tinha a mesma arrogância característica que eu tinha. Ele veio até mim depois de uma palestra emocionante e disse, com a voz dura: "Eu não acredito em nada disso tudo que você falou. Mas eu perdi minha esposa recentemente por causa do meu jeito e eu não sei o que fazer agora." Eu olhei para ele e vi perfeitamente o velho Afonso. E eu disse com honestidade: "Você não precisa acreditar imediatamente agora. Você só precisa estar disposto a tentar, a se abrir. Porque quando você perde tudo o que importa, quando você chega no fundo absoluto do poço, você descobre que só tem duas opções: afundar definitivamente de vez ou pedir ajuda com humildade. E pedir ajuda não é fraqueza como pensamos. É a maior coragem."
Ele ficou em silêncio por longos minutos, processando profundamente o que eu tinha dito. E então ele perguntou com a voz mais suave: como eu começo esse processo? Você começa pedindo perdão sincero para a sua esposa, para as pessoas que você machucou ao longo da vida. E você começa se abrindo para a possibilidade de que talvez você não saiba tudo, que talvez exista algo infinitamente maior do que você e sua razão. Ele assentiu pensativo, agradeceu emocionado e foi embora. Eu não sei se ele mudou depois daquilo. Eu não sei se ele conseguiu reconquistar a esposa dele. Mas eu sei que plantei uma semente importante. E às vezes isso é tudo o que podemos fazer concretamente. Plantar sementes com amor e confiar que elas vão germinar no tempo certo. Os anos passaram rapidamente. Gabriel cresceu saudável e eu cresci espiritualmente com ele. Ele me ensinou a ter paciência infinita, a rir sinceramente das pequenas coisas bobas, a ver o mundo com olhos de criança maravilhados. E toda vez que ele fazia uma pergunta inocente sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre fé, eu respondia com o coração completamente aberto. Porque eu não era mais o homem que zombava cruelmente dessas coisas. Eu era o homem que tinha sido salvo miraculosamente por elas. A fazenda onde eu trabalhava prosperou significativamente. Não por causa exclusiva de mim, mas por causa do respeito mútuo e do cuidado genuíno que colocamos nela todos os dias. E o dono, que inicialmente era apenas um cliente distante, se tornou um amigo verdadeiro. Ele me disse uma vez com sinceridade: Afonso, eu comprei essa terra pensando exclusivamente só em lucro financeiro, mas você me ensinou que ela é muito mais do que isso. Ela é vida pulsante. Ela é responsabilidade sagrada, e eu sorri com satisfação, porque era verdade profunda. A terra não era só um meio mecânico de ganhar dinheiro. Ela era um presente precioso. Um presente que devemos cuidar, respeitar, honrar com gratidão. Hoje, quando olho para trás com honestidade, eu vejo claramente dois Afonsos completamente distintos. O de antes e o de agora. E eles são tão diferentes que parecem duas pessoas completamente distintas, habitando o mesmo corpo. O de antes era duro, frio, insuportavelmente arrogante. O de agora é grato, humilde, cheio de fé verdadeira. E eu agradeço fervorosamente todos os dias por ter me tornado quem eu sou hoje. Mesmo que o caminho até aqui tenha sido dolorosamente difícil, eu ainda tenho guardados os cacos daquela panela maldita. Eu guardei eles cuidadosamente em uma caixa simples, na despensa da casa da minha mãe. De vez em quando, eu abro a caixa e olho para eles em silêncio. Não por nostalgia mórbida, mas por lembrança necessária. Lembrança de quem eu fui. Lembrança do que eu fiz de terrível. E lembrança poderosa de como a graça divina me alcançou, mesmo quando eu não merecia absolutamente nada. Aquela panela explodiu violentamente, mas eu renasci das cinzas. A febre impossível baixou e minha mãe viveu. A fazenda foi embora, mas eu ganhei algo infinitamente maior. Eu ganhei paz verdadeira. Eu ganhei amor genuíno. Eu ganhei fé inabalável. Minha mãe completou 80 anos no mês passado. Fizemos uma festa simples, modesta, só a família próxima e alguns amigos queridos. E no final da festa, quando todos já tinham ido embora, ela me chamou de lado e disse com a voz fraca: Afonso, eu vivi tempo suficiente para ver você se tornar o homem que eu sempre rezei fervorosamente que você fosse. Agora eu posso partir em paz absoluta quando Deus quiser. Não fala assim, mãe, eu disse emocionado, segurando a mão frágil dela. Você ainda vai ver o Gabriel crescer forte, vai ver seus bisnetos. Ela sorriu docemente, daquele jeito característico que só ela tem. Se Deus quiser, sim. Mas se não for, está tudo perfeitamente bem, porque minha missão aqui já está cumprida completamente. Aquilo apertou dolorosamente o meu coração. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela tinha passado décadas inteiras rezando incansavelmente por mim, sofrendo por mim, esperando pacientemente por mim. E agora ela podia finalmente descansar tranquila. Porque eu estava bem. Eu estava inteiro novamente. Semana passada eu voltei sozinho àquela igreja onde dei meu primeiro depoimento público. Foi no meio da semana, quando não tinha ninguém lá.
Ajoelhei na frente da imagem grande de Nossa Senhora e fiquei ali, em silêncio profundo, apenas agradecendo do fundo da alma. Agradecendo por absolutamente tudo. Pela queda necessária, pela dor transformadora, pela transformação completa, pela nova vida. E então eu senti de novo aquela presença. Aquele cheiro inconfundível de rosas frescas. Aquele calor acolhedor. Aquela presença maternal. E eu soube com certeza absoluta que ela estava ali comigo, que ela sempre esteve ao meu lado, que ela nunca me abandonou, mesmo quando eu tentei brutalmente abandoná-la. Obrigado, Mãe Celestial, eu sussurrei, emocionado, por ter me esperado pacientemente, por ter me perdoado completamente, por ter me mostrado que o amor é infinitamente maior que o orgulho. Eu saí daquela igreja transformado mais uma vez, mais leve, mais cheio, mais vivo. Hoje minha vida não é perfeita de forma alguma. Eu ainda tenho desafios diários, ainda cometo erros humanos, ainda tropeço em velhos padrões. Mas eu não tropeço sozinho nunca mais. Eu tenho minha família que me ama. Eu tenho minha fé que me sustenta. Eu tenho Nossa Senhora me guiando amorosamente. E isso faz toda a diferença no mundo. Eu não sou mais o fazendeiro arrogante que achava prepotentemente que sabia tudo. Eu sou o Afonso humilde que aprendeu que não sabe quase nada e que está tudo perfeitamente bem não saber. Porque quando a gente reconhece sinceramente nossa fraqueza, é exatamente aí que a força verdadeira aparece. A força que vem diretamente de Deus, a força que vem do amor incondicional, a força que vem da rendição completa. Se você está lendo isso agora, ou ouvindo isso e se identifica com alguma parte da minha história dolorosa, eu quero te dizer uma coisa fundamental. Nunca é tarde demais para mudar radicalmente. Não importa o que você fez de errado. Não importa o quanto você se afastou. Não importa o tamanho assustador do seu orgulho. Sempre tem um caminho de volta disponível. Sempre tem uma mão estendida esperando pacientemente você. Às vezes, a gente precisa perder absolutamente tudo para entender o que realmente importa na vida. Às vezes, a gente precisa quebrar completamente para ser reconstruído do jeito certo. E às vezes, a gente precisa se ajoelhar humildemente para finalmente se levantar de verdade. Eu perdi uma fazenda próspera, mas ganhei uma família unida. Eu perdi meu orgulho destrutivo, mas ganhei minha paz interior. Eu perdi minhas certezas arrogantes, mas ganhei minha fé verdadeira. E hoje eu não trocaria nada disso pelo que eu tinha antes, porque antes eu tinha tudo materialmente e não era nada espiritualmente. Hoje eu tenho pouco materialmente e sou tudo o que importa. Gabriel está dormindo agora no quarto ao lado, respirando suavemente. Esther está ao meu lado lendo um livro tranquilamente. Minha mãe está na casa dela, provavelmente rezando o terço como sempre. E eu estou aqui, escrevendo essas palavras finais, com o coração transbordando de gratidão. Gratidão profunda pela queda necessária. Gratidão pela dor transformadora. Gratidão pela transformação completa. Gratidão pela vida nova que me foi dada generosamente, mesmo quando eu não merecia nada. E se tem uma coisa fundamental que eu aprendi nesses anos todos de jornada, é que a maior força de um homem está na sua rendição completa. Na sua capacidade de reconhecer humildemente que ele não é maior que o universo, que ele não está no controle absoluto de tudo e que ele precisa desesperadamente de ajuda. Eu precisei. E eu recebi abundantemente. E você? Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz verdadeira invadindo seu coração? Talvez, no fim das contas, todos estejamos buscando o mesmo abraço acolhedor, não é? Aquele abraço maternal que nos diz que está tudo bem, que somos profundamente amados, que não estamos sozinhos. E que mesmo quando tropeçamos, caímos, erramos feio, sempre tem alguém esperando pacientemente para nos ajudar a levantar. Eu encontrei esse abraço salvador, e hoje eu vivo unicamente para compartilhá-lo com quem precisar. Porque ninguém deveria passar pela vida achando que está completamente sozinho. Ninguém deveria carregar o peso destrutivo do orgulho até quebrar. Ninguém deveria esperar perder absolutamente tudo para entender que o que realmente importa não pode ser comprado, medido ou controlado. O que realmente importa é o amor incondicional. É a fé verdadeira. É a família unida.
é a humildade genuína. E isso, absolutamente, ninguém pode me tirar jamais.